Agora a gente vai falar sobre outro assunto muito importante. A gente vai fazer quase que um girão aqui internacional para falar sobre a nevasca lá nos Estados Unidos. A situação está assim lá em Nova York. É bastante pesada a neve lá nos Estados Unidos de alguns dias, mas principalmente entre domingo e segunda a situação foi bem pior. A gente vai chamar agora o nosso correspondente lá em Nova York. Você já conhece ele aqui no Acorda Metrópolis. O Pedro Paiva está aqui com a gente. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Bom dia aí, nitidamente ainda, né, no finalzinho da madrugada. É isso, né? Como é que está a situação agora? Qual que é a temperatura desse momento aí em Nova York? Bom dia. Olá, Natália. Bom dia para você. Bom dia também para todo mundo que está acordando aqui com a gente. Nesse momento, agora são 5h42 da manhã aqui no horário de Nova York. Tá fazendo menos 6 graus. Como vocês estão vendo, tá um vento forte, né? Ainda resultado dessa tempestade que afetou a cidade no domingo e ontem e faz com que a sensação térmica fique menor. Então, a sensação térmica nesse momento está de menos 11. E hoje deve ser um dia bem mais frio, inclusive, do que amanhã. A máxima por aqui não vai passar dos menos 2 graus. O que faz com que essa neve toda aqui atrás de mim tenha dificuldade de ir embora. Mas o lado bom para a prefeitura, para os nova-iorquinos, é que a temperatura deve aumentar durante a semana. E quando eu digo aumentar, eu quero dizer assim, chegar a 5 graus, né? Ainda muito frio, mas o suficiente para que parte dessa neve comece a derreter. Eu falei aqui com vocês, Natália, sobre a tempestade de inverno do mês passado, no fim de janeiro. Aquela tempestade, todo mundo estava preparado para ela. Se falava dela por mais de uma semana antes dela atingir aqui Nova York. Essa tempestade desse fim de semana chegou muito mais de surpresa. Todo mundo sabia que nevaria no domingo, mas todo mundo achava que era um pouquinho. E quando eu digo todo mundo, eu quero incluir inclusive as autoridades. Mas, um dia antes, se percebeu que aquela tempestade mudou de rumo, ficou mais perto do litoral e atingiria de forma muito mais intensa cidades como Nova York, Boston e até mesmo a Filadélfia, que fica mais para dentro do continente. Foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente achava que a tempestade do fim de janeiro seria a maior desse inverno, a gente estava enganado. Essa aqui, pelo menos em Nova York, foi a maior tempestade dos últimos 10 anos. E esse é um tipo de nevasca que é chamado aqui de blizzard, ou seja, uma nevasca mais forte, mais intensa, com ventos muito fortes, que fazem com que, enquanto a neve cai, aquele vento todo impede a visibilidade. E por isso a prefeitura, inclusive, chegou aqui a fechar o tráfego de carros comuns de passeio pelas ruas de Nova York, das 9 da noite do domingo até meio-dia de ontem. E mesmo hoje, depois de passar dessa tempestade, são poucos os nova-iorquinos que estão se aventurando aqui pelas ruas. Mas vale ressaltar também, Natália, que na tempestade de janeiro, a gente também teve bastante neve por aqui. Foi a primeira tempestade do novo prefeito, Zohran Mamdani, e na época foi muito mais difícil retirar a neve. Isso porque tinha carro na rua e, para além disso, as temperaturas ficaram abaixo de zero por quase 3 semanas. Agora a gente viu que as ruas já estão um pouco mais limpas do que foi no mês passado e certamente esse aumento da temperatura vai ajudar um pouco. Mas o caos persiste, né? 5.500 voos foram cancelados só nos 3 principais aeroportos aqui da região metropolitana. Então tem muita gente que era para ter chegado em Nova York que ainda não chegou. Mas a coisa vai voltando aos poucos ao normal. Hoje, por exemplo, as crianças voltam a ter aula nas escolas de forma presencial por aqui, Natália. E da outra vez, quando a gente também conversou, né, Pedro, a gente pontuou que esses problemas em Nova York também são mais relevantes porque em Nova York moram 8 milhões de pessoas, né? Então, é claro, por ser uma cidade muito populosa, com uma população bastante grande, os problemas são ainda maiores, né? O número de crianças que deixam de ir para a escola é maior, o número de voos acaba sendo maior, cancelado, porque daí é uma cidade com muito mais voos.
Então a questão é bastante emblemática por ser exatamente em Nova York, né? Nas cidades no entorno também está essa situação mais grave e, como você muito bem nos pontuou, agora mais rápida, né? Diferente da outra que a gente falou, que foram 3 semanas dessa neve bastante alta, né, e grossa. Exatamente, Natália. No restante da região metropolitana, a situação também é grave. E eu ouso dizer que, em um certo grau, é mais grave e mais urgente. Por quê? Em parte da região metropolitana, nevou até mais do que aqui em Nova York. Para você ter ideia, essa nevasca já é uma das maiores da história. No Central Park, a medição chegou a mais de meio metro de neve, mas em partes da região metropolitana passou dos 70 centímetros. E dentro da cidade de Nova York, né, apesar de ser a maior cidade do país e ter todos esses complicadores que você mencionou, Nova York também tem um detalhe diferente de praticamente todas as cidades dos Estados Unidos. Por aqui você consegue viver de transporte público. São mais de 400 estações de metrô 24 horas, que funcionou durante toda a tempestade, então isso ajuda muito. Em outras localidades, incluindo a região metropolitana de Nova York, onde você precisa de um carro para se locomover, a situação fica mais complicada. Isso porque, se não limpa a rua, as pessoas não conseguem sair de casa. E aí não só o morador daquela região, como também o trabalhador do supermercado daquela região e por aí vai, né? Todos os estabelecimentos comerciais são afetados de alguma forma por conta dessa nevasca. Mas, de novo, Nova York também é uma cidade preparada para esse tipo de situação, né? Só aqui na cidade a gente teve 600 caminhões transformados em grandes pás de neve para fazer exatamente essa limpeza aqui, né? Então a gente pode ver que tem muita neve ainda nas calçadas, muita neve perto dos carros, mas a rua em si, o asfalto em si, já está limpo, né, em grande parte da cidade. Então, enfim, mas de uma forma ou de outra, Natália, é uma situação que a gente não sabe como termina. Por quê? Eu mencionei para você que a temperatura deve aumentar nos próximos dias. Mas a gente também tem, na previsão do tempo, neve no futuro. Quarta, quinta e sexta tem possibilidade de neve aqui em Nova York. Por enquanto, neve pouca. Tá parecendo que vai nevar só um pouquinho nesses dias. Mas, de novo, essa nevasca do domingo também acreditavam que seria uma neve mais tranquila e, chegando mais perto, acabou se tornando uma tempestade maior. Então, as autoridades também estão de olho nisso, né? Porque essas novas tempestades, na semana que vem, parece que vem uma tempestade maior. Se a cidade ainda tiver com muita acumulação de neve, isso pode atrapalhar na limpeza, principalmente porque você precisa saber onde jogar a neve, né? Chega um ponto de quantidade de neve na cidade que você não tem onde colocar essa neve toda, né? Se transformam em grandes montanhas nas calçadas e por aí vai. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, Natália, o que importa é que esse inverno está sendo muito especial aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, com muito mais neve do que nos invernos anteriores, temperaturas muito mais geladas. Tá, de fato, um inverno diferenciado por aqui. Perfeito. Ô Pedro, aproveitar que você está aqui